Para fazer esse painel, eu vou chamar um sócio da PwC e o líder de energia, o Adriano Correia, para o palco. Adriano, por favor. Palmas para o Adriano. A Elbia Ganon, acertei, Elbia? Sim? Elbia, CEO da Associação Brasileira de Energia Eólica. E a Camila Camilo, empreendedora social, ativista climática e diretora executiva do Instituto OIA. Obrigado, Camila. Tá bom? Pessoal, um ótimo painel para vocês. Aproveitem. Se vocês quiserem bagunçar tudo aqui, a gente bagunça, né? O pessoal depois vai querer me pegar, mas não tem problema nenhum. Bagunça é comigo. Pessoal, boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje no segundo Fórum de Sustentabilidade da PwC. Eu sou Adriano Correia, sou sócio líder de energia e serviços de utilidade pública na PwC Brasil. Sou um homem branco, cabelos pretos, a barba preta. A barba está começando a me dar um trabalhinho aqui, começando a aparecer umas coisinhas brancas aqui que não estava no script. Estou usando um blazer azul, um blazer azul marinho, não? Uma camisa cinza, uma calça azul e um tênis. Quis colocar uma roupa mais despojada aqui para a gente ter uma conversa leve, uma conversa mais tranquila sobre um tema que é, ao mesmo tempo, super motivante, que eu sou apaixonado e que eu tenho dedicado boa parte do meu tempo para entender, para ajudar a gente a empurrar esse tema, mas também, ao mesmo tempo, um tema super desafiador, sobre vários aspectos, aspectos de financiamento, aspectos de custo, e um aspecto que a gente vai explorar um pouco mais para frente, o aspecto de assegurar que a gente tenha uma transição justa, que não penalize mais as pessoas mais pobres, os países mais pobres que precisam mais de apoio nesse momento de transição, nesse momento de mudança. Para vocês terem uma ideia, colocar alguns números aqui para vocês. Quando a gente fala em transição justa, a gente tem vários aspectos, e aí a Elbia vai explicar um pouquinho mais sobre alguns desses aspectos, mas quando a gente olha, por exemplo, a pobreza energética mata globalmente em torno de 1,5 milhão de pessoas por ano. Só para vocês terem uma ideia, no conflito entre Rússia e Ucrânia, morreram até hoje 400 mil pessoas. Em Israel e Gaza, 35 mil pessoas. Ou seja, a gente está falando que anualmente a pobreza energética mata mais gente do que os conflitos da Ucrânia e Rússia e de Israel e Gaza. Então, assim, de fato, é um problema sério, um problema que a gente precisa enfrentar, que a gente vai precisar tomar cuidado para que isso não se agrave com o passar do tempo, tá bom? Tenho um prazer enorme de receber aqui as nossas convidadas. A Camila, que eu conheci recentemente, que eu adorei conhecer. A Camila é um verdadeiro furacão, assim, passa e marca as pessoas. Eu estou muito feliz, Camila, em receber você aqui com a gente. E a Elbia, que é uma pessoa que eu admiro bastante, trabalha no setor elétrico já há bastante tempo e que é uma pessoa super vocal, uma pessoa que defende bastante ideias, bastante propositivas. Então, estou super feliz também em receber você aqui. Sejam muito bem-vindas. Eu vou começar, Elbi, se você pudesse se apresentar, falar um pouquinho sobre você, seria... Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, participar dessa discussão tão importante. Eu sou a Elbia Ganon, presidente da Beólica. Eu sou uma mulher branca de cabelos pretos, cabelos nos ombros, e estou vestindo uma camisa laranja e saia preta. E vai ser um prazer conversar com vocês. Camila. Oi, gente, bom dia. Boa tarde, a gente já almoçou. Eu sou a Camila Camilo, uma mulher negra, de cabelos cacheados. Eu sou grisalha, vale registrar isso, e é natural mesmo. Todo mundo pergunta se é luzes, não é. Eu tenho 32 anos, 1,74 m, estou usando um conjunto florido, roxo, preto, verde.
Tenho 2 brincos de pena, feito por mulheres e Auanauás. E estou com o cabelo solto. Atrás de mim tem o painel com a identificação das pessoas que estão participando e o logo da PwC. Muito bom. Obrigado, Camila. Pessoal, antes da gente começar aqui a nossa conversa, eu queria fazer um combinado com vocês. Essa conversa vai ser muito rica se vocês participarem. Então, aqui a ideia é que a gente faça, de fato, um bate-papo. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para levantar a mão. Faço questão de levar o microfone, vai ser minha tarefa agora aqui nessa próxima 1 hora, correr por essa sala e pegar as perguntas de vocês. Eu vou fazer as 2 primeiras. Uma para a Elbia e uma para a Camila, para a gente aquecer. E aí depois a gente segue com a plateia. Também, se vocês não perguntarem, a gente vai ficar aqui batendo papo, tá? Mas a gente já se conhece. Então, o ideal é que vocês interajam, que vocês, de fato, perguntem e participem da conversa. A conversa é para vocês, tá? Vou começar com a Elbia, então. Elbia, eu tenho rodado bastante aqui pelo Brasil, até alguns fóruns internacionais. E eu escuto em todos os lugares que eu vou que o Brasil tem uma grande potência em termos de transição energética para ajudar os outros países, para contribuir ativamente, ser protagonista em termos de redução das emissões de CO2, mas, obviamente, nós temos alguns desafios aqui no Brasil também para fazer com que essa transição ocorra e que ela ocorra de uma forma justa. E aí eu queria ouvir de você, se você concorda primeiro com essa afirmação que o Brasil tem um potencial enorme de ser protagonista globalmente, e 2, você trouxesse para a gente luz sobre esses desafios que a gente tem e como a gente pode enfrentar esses desafios nos próximos anos. Obrigada. Naturalmente, eu ficaria 3 dias respondendo essa pergunta. Mas é bom a gente até voltar para o conceito. Nós estamos falando muito sobre transição energética e, mais recentemente, nós estamos tendo cuidado de falar de transição energética justa. Eu me lembro que, em 2020, eu publiquei no meu LinkedIn um artigo chamando a transição de transformação energética. E quando eu estava falando de transformação, o termo justa já estava implícito, porque eu entendo que você pode transformar a economia e a sociedade por meio da energia. Você pode usar a energia como um mecanismo de transformação da sociedade. Além disso, você precisa transformar a sua matriz energética. Então, o conceito de transformação ele parece até muito mais adequado do que o de transição, porque o de transição parte do princípio que você vai sair de um lugar para chegar em outro e você vai ficar em trânsito. E a transformação é uma verdadeira mudança, uma mudança de conceito, de matriz, e aproveitamos para uma mudança de conceito de sociedade. O Brasil, sim, tem um importante papel e uma grande potencialidade de participar desta transformação energética que o mundo precisa. Ele pode, sim, ajudar o resto do mundo nessa transformação pela quantidade de recursos naturais que possui, principalmente os recursos naturais renováveis. Mas o país pode se ajudar, ele pode se transformar. Ele pode transformar a sua economia e a sua sociedade por meio da energia, justamente pela riqueza de recursos renováveis que ele possui, e é importante que ele transforme esta potencialidade em realidade. Energia é um bem essencial, é uma infraestrutura básica para todas as atividades econômicas. Então, quando você coloca a energia como principal indutor de uma política e de uma política industrial, e foi isso que nós vimos ali logo após a crise Covid, o pacotão da Europa, os chamados Green Deals propostos pela Europa, a política industrial que a China já sabiamente utiliza por meio da energia e a mais recente política implementada pelos Estados Unidos, que é o Inflation Reduction Act, todos eles têm uma base central, em que você usa a energia para
industrializar a sua economia e aí trazer benefícios para a sociedade. Então, ao mesmo tempo que você está diante de um desafio, que é fazer essa tal transição energética, você está diante de uma oportunidade. E, no caso do Brasil, essa oportunidade se apresenta maior porque o país tem vantagens comparativas com relação ao resto do mundo, pelos recursos que ele tem. Recursos abundantes e recursos altamente competitivos. Então, como economista, eu estudo muito a base da economia brasileira e, principalmente, né, porque que o Brasil, embora seja um país muito grande, um grande mercado, por que a gente tem gaps tão grandes e, principalmente, os gaps sociais? Porque, quando você olha para a história da política econômica, nós não temos uma implementação de política econômica de longo prazo. Estou terminando de ler o livro do Gustavo Franco, que, aliás, eu recomendo, chamado Lições Amargas, e o Gustavo conclui ali que o Brasil já está indo para a 4ª década perdendo oportunidades. Então, assim, é um país que realmente tem um grande potencial, mas tem muita dificuldade de transformar este potencial, essa vantagem comparativa, em vantagem competitiva. E você pode fazer isso por meio da energia. Como? Você pensando numa industrialização de país, você fazendo um plano de transformação ecológica, como é esse que está proposto sob a coordenação do ministro Haddad. Atrelada a ele, a gente tem a nova indústria brasileira, que é o plano de neoindustrialização, que está fundamentado na política verde, que tem 3 pontos principais, né? A base desse plano é a bioeconomia, é o setor de mineração e o setor energético. Então, olhando para isso, você pode, de fato, fazer uma grande transformação. Depois eu vou detalhar um pouco mais por que eu enxergo isso claramente em energia. Só na situação da energia eólica. A energia eólica ela está se desenvolvendo nos últimos 10 anos e nós levantamos alguns dados muito importantes. A cada R$1 que você investe em energia eólica no Brasil, você devolve R$ 2,9 em termos de PIB para a economia. Então, você já tem um efeito econômico. Bom, um crescimento econômico não necessariamente é um desenvolvimento econômico. Só que, da maneira que nós estamos fazendo os nossos parques hoje, nesse mainstream que a gente faz, porque isso pode ser melhorado, nós conseguimos um crescimento do PIB da região Nordeste em 20% e um crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal em 21% nas regiões em que os parques eólicos chegaram. Então, só esse indicador, ele mostra para nós as ferramentas que a gente tem em mãos, podendo transformar a sociedade brasileira. E, ao fazer isso, nós evitamos emissões de CO2, nós industrializamos o país, porque a gente é capaz de produzir a tecnologia, 80% de um aerogerador é produzido no Brasil. Então, é com base nesses números, nesses conceitos, que eu entendo, sim, que o Brasil está diante de uma grande oportunidade e que precisa, muito rápido, muito breve, transformar essa potencialidade em realidade. Obrigado, Elbia. De fato, eu acho impressionante a transformação que acontece, especialmente em comunidades nordestinas. Eu sou do Nordeste, então eu tenho um interesse particular pelo assunto. Quando você implementa um parque eólico numa comunidade nordestina, de fato, assim, eu não tinha os números de cabeça, mas visivelmente você tem um crescimento enorme no IDH e crescimento no PIB, e uma série de benefícios para aquela comunidade que, obviamente, faz sentido você fazer esse tipo de investimento, estimular esse tipo de investimento consciente de uma forma planejada, de uma forma que, de fato, desenvolva. Camila, não sei se você tem algum comentário sobre isso. Tem um comentário breve. Acho que a gente vê, em termos práticos e econômicos, alguma evolução, mas que a gente também tem aprendido com o processo de chegar com esses grandes projetos nessas comunidades. Não obstante, a gente pode olhar para o estado de Pernambuco, ali na cidade de Caruaru, com o fenômeno dos Filhos do Sol, ou você vai ali para a região entre Pernambuco e Piauí, que você tinha ali o que a galera também chamou de Filhos do Vento. O que são os Filhos do Sol e os Filhos do Vento? São as crianças, filhas de mãe solo, que os pais eram a galera que estava trabalhando na obra. Mas como é que, quando você está fazendo um mapa de risco, como é que eu vou imaginar
que eu vou aumentar o número de gravidez na adolescência de uma cidade quando eu estou fazendo um mega projeto. Ao mesmo tempo que alguns dados já mostravam, por exemplo, que grandes obras, por exemplo, construção de estádio, qualquer grande obra de infraestrutura, aumenta, por exemplo, o número de prostituição nas cidades. Isso já é sabido. Então, são essas coisas que fazem o Justa fazer sentido nesse processo de transição. E daí a importância da gente ter mais mulheres, mais diversidade no desenho dos megaprojetos, porque essas pessoas têm no seu background a capacidade de pensar essas coisas que não estão tão óbvias quando a gente está olhando só a planilha financeira. O resultado financeiro faz sentido, a gente não tem dúvidas nenhuma, nem para o governo e nem para o investimento enquanto empresa. Agora, do ponto de vista da sociedade, a gente precisa de olhares que sejam complementares. Daí a importância de ter times multidisciplinares fazendo parte desse projeto. Eu sou advogada de ter antropólogos, sociólogas, tudo dentro dos times quando vai fazer a implementação desses projetos, para que façam as perguntas difíceis, para além das respostas que os economistas estão buscando. Assim. E o bacana é que a gente está numa crescente e aprendendo com isso. Não sei se vocês conhecem, mas a Clarissa Sadock, que tinha um projeto sensacional na AES, que era o primeiro projeto eólico operado 100% por mulheres. Um projeto lindo. Então, assim, já há uma evolução, já há um aprendizado, então a gente tem evoluído, que é super bacana essa evolução. Vou encaixar aqui na segunda pergunta, minha última, viu, gente? Tá? A partir de agora, vocês levantam a mão e entram na conversa. Mas a gente tem, Camila, de acordo com o último censo do IBGE, alguma coisa em torno de 56% de pessoas que se declaram negras, pretas ou pardas no Brasil. E que, apesar de ser maioria, a população negra é marginalizada ainda na sociedade brasileira. Na sua opinião, o que a gente pode fazer como é que a gente pode garantir que a transição energética no Brasil ela seja inclusiva e ela não intensifique ainda mais esse cenário de racismo, seja pelo racismo ambiental, seja pelo racismo climático, considerando que essas comunidades ainda dependem economicamente de setores que serão afetados por essa mudança. Eu acho que a gente tem 3 perspectivas-chave para olhar. A primeira é uma perspectiva de que empregos serão gerados e como é que a gente vai integrar todas as populações nesses empregos. Então, acho que a gente, para além de falar sobre cotas, como eu penso que a minha força de trabalho pode ser uma força de trabalho verde e diversa. Acho que esse é o primeiro pensamento. Só que isso não se constrói do nada. Então, a gente precisa falar de reskilling e upskilling das pessoas. E aí é olhar justamente para essas populações que, historicamente, foram ficando à parte do acesso à educação de qualidade. E aí eu estou falando, por exemplo, de ir para um território e priorizar, por exemplo, o treinamento de mão de obra negra, feminina, LGBTQIAPN+. Ai, Camila, eu vou deixar a galera que se formou nas melhores escolas sem emprego? Não, essas pessoas ainda vão ocupar as cadeiras com maiores remuneração. A gente não precisa ser ingênuo aqui, porque é assim que a pirâmide funciona. Mas se a gente for intencional, especialmente na porta de entrada dos empregos verdes, numa visão de longo prazo, e aí acho que é importante da gente estar nesse espaço especificamente com a PwC, que nenhum modelo de impacto prevê uma intervenção efetiva com menos de 10 anos de aplicação, certo? Pelo menos vocês estão aqui, vocês podem me dizer se vocês fizeram alguma intervenção que assim, você teve mudança de comportamento na sociedade em 2 anos. Desconheço, e quem usou um grupo de controle foi malvado, porque grupo de controle é difícil. Então, se a gente começar hoje com a porta de entrada nas carreiras e pensar reskilling e upskilling dessa mão de obra especificamente, em 10 anos a gente mudou consideravelmente o prisma dessas pessoas. A gente mudou consideravelmente a economia desses territórios. Levando em consideração, por exemplo, que uma pessoa negra no Brasil leva até 9 gerações para mudar de faixa econômica. Ou seja, sair da classe C, por exemplo, para ir para a classe B, se a gente usar isso, 9 gerações. E tem algumas... E a única coisa que encurta esse caminho no Brasil é a educação.
num país como o Brasil, é educação e educação de qualidade. Eu posso falar isso, para além da educação de qualidade, oportunidade. E aí vem o terceiro ponto da minha sugestão, que ninguém usa muito, que é networking. Se você tem uma operação, e isso é meio... É um pouquinho inovador demais, né, às vezes, para a maioria da galera. Mas alguns estudos mostram que a convivência de crianças de diferentes classes sociais aumenta a possibilidade de crianças mais pobres terem mais sucesso profissional quando elas crescerem. Isso vale também para jovens e adultos. No fim do dia, a nossa promoção vem de onde? Vem do happy hour, da relação de confiança. Claro que você tem que ser muito competente em entregar resultado. Mas se a pessoa que vai te promover não te conhece, ela não vai te promover. Funciona igual para essa população. Como é que a gente vai fazer com que essas pessoas cresçam na carreira se elas não forem vistas? Então, a minha sugestão é que empresas que vão fazer megaprojetos próximos dessas populações criem pontos de contato com essas populações. Levem os seus diretores para conhecerem as pessoas. Programa de voluntariado corporativo. Façam programas de voluntariado nesses territórios. A gente tem um bom olhar para encontrar talento, para conhecer gente, para ver aquela menina, aquele menino, que você fala assim, poxa vida, se esse menino tiver uma oportunidade de aprender a falar inglês, vai fazer a diferença na carreira dele. Então, eu fico pensando que cabe a cada um de nós usarmos o nosso tempo, corporativo, inclusive, porque as nossas organizações fazem isso, de ir até os territórios, de compartilhar sobre as nossas carreiras. Quanto mais profissionais da economia verde compartilharem sobre as suas carreiras com jovens que estão entrando no mercado de trabalho, mais chance a gente tem de ter profissionais com uma mentalidade diferente quando eles começarem. Porque o lance é o seguinte, tem uma pesquisa da Universia, que é o raio-x do universitário. E aí, assim, o verdadeiro universitário brasileiro, ele tem mais de 23 anos, o universitário da classe C. Por quê? Porque ele começou a trabalhar com 16, 17, ali no primeiro estágio, jovem aprendiz. E aí está observando uma pessoa trabalhar. Normalmente um advogado, um dentista, sabe assim, aquela pessoa que começa de entregador, alguma coisa do tipo. E aí você está observando alguém, você viu, pô, eu vi aquele cara, ele é advogado, a vida dele está funcionando. Quer saber? Vou fazer direito também. Vi aquela menina, ela fez administração, a carreira dela andou para frente. Vou fazer administração também. Então, a gente vê que as pessoas se movimentam por aquilo que elas conhecem. Se elas conhecerem um diretor de sustentabilidade, uma diretora de sustentabilidade, uma pessoa que trabalha com descarbonização, com desenvolvimento energético, elas vão querer naturalmente essas carreiras. E, para a gente, do outro lado, tem eu sinto que dá um quentinho no coração quando você vê que você consegue contribuir com o desenvolvimento de uma pessoa. As pessoas pretas, pardas no Brasil, indígenas, a gente acaba esquecendo de falar que tem aí, por exemplo, só nas federais do Brasil, nos últimos anos, mais de 50 mil jovens indígenas entraram nas universidades. Quase 50% deles desistiram no meio do caminho. Porque é fácil entrar, difícil é permanecer. É difícil para a gente permanecer tendo suporte familiar com o dia a dia. Gente, a quantidade de jovens se suicidando nas universidades está desesperador. Então, para garantir que esses profissionais vão ser profissionais da sustentabilidade sadios, a gente precisa fortalecer desde a base, e a chave, com certeza, é a educação. Camila, adorei a sua fala, especialmente quando você falou de networking. Eu nunca tinha pensado nisso, e, de fato, parece fazer total sentido e requer muita disciplina para a gente não só incluir as pessoas no ambiente de trabalho, mas também nesses momentos mais sociais, mais agradáveis. E eu acho que a palavra-chave aqui é disciplina. Todos nós temos uma agenda muito corrida, todos nós temos um monte de coisa para fazer, mas a gente precisa achar tempo e precisa ter disciplina para sair para almoçar com alguém mais novo, para conversar, para escutar o que aquela pessoa tem a dizer, para mostrar que existem caminhos. Eu acho que a gente, tendo disciplina, a gente consegue ter um impacto bacana. Eu queria fazer um comentário que trouxe a Camila, que nós implantamos os nossos parques eólicos e mais de 90% deles são no Nordeste, e os outros no Sul, e as realidades são muito distintas. Então, com a chegada dos nossos parques, e eu, pessoalmente, gosto de ir nas regiões e conhecer, entender as transformações que acontecem, e até esse artigo que eu mencionei, que eu publiquei, e ontem mesmo, num lançamento de um relatório de ESG de uma empresa nossa,
na minha fala, eu disse, olha, nós temos que ampliar o nosso olhar. Esses números que nós trazemos são números naturais. Você vai lá, implementa energia eólica e, naturalmente, você tem esse resultado, a externalidade positiva. E existem as negativas. Agora, nós precisamos ampliar o nosso olhar para as externalidades positivas e fazer mais. É possível fazer mais. E aquilo que é negativo é possível também mitigar. Prevenir e mitigar. Então, ontem, por acaso, essa empresa, o que ela fez antes de implementar o parque? Esse parque, por acaso, foi um parque ali na Bahia, em Tanque Novo, que é uma região que eu visitei. A primeira coisa que eles fizeram foi ouvir o prefeito da cidade, tentar entender como a cidade funciona, como é o programa educacional. E aí, depois, eles foram ouvir a comunidade. Então, o que eles fizeram de imediato? Uma escola. Precisava da escola. Muda tudo. E aí, eles entregaram ontem a obra. É uma escola, quer dizer, dá para fazer mais um monte. Né? E aí, uma outra comunidade que era produtora de leite. E eles precisavam de tanque de resfriamento. Então, eles fizeram uma atividade voltada. Por que isso é importante? Porque, às vezes, nós chegamos com os nossos parques, vamos fazer um campo de futebol, vamos fazer um hospital, uma clínica, só que você precisa entender primeiro o que a comunidade necessita e o que ela anseia. Ela vai ficar feliz de você fazer um campo de futebol, porque todo mundo adora um campo de futebol. Mas talvez um campo de futebol não seja tão necessário naquele momento. Então, o que as nossas empresas estão agora, e é com o aprendizado, porque esse ponto de 10 anos que você trouxe é fundamental. Tem mais ou menos 10 anos que a gente começou a fazer efetivamente eólica, e aí a gente está percebendo esse aprendizado. Esse parque citado, né, que é o parque na Bahia, ele fica em Tucanos. Aí nós vimos, foi 2020, a empresa me procurou, porque eu trabalho no movimento de inclusão social. Elbia, nós precisamos de mulheres para operar o parque. Eu falei, sim, então vamos contratar as mulheres. Elbia, essas mulheres não existem. Falei, então vamos formá-las. E aí nós criamos um curso, eu dei aula no curso, inclusive, e agora nós já estamos implementando o segundo parque, Camila, lá no Rio Grande do Norte, em Cajuína, com o mesmo modelo, só mulheres operadoras. E aí as outras empresas viram e já estão fazendo. E, recentemente, uma ação muito interessante de uma outra empresa, que ela abriu a placa de contratação para vários serviços. E aí ela abriu a contratação para mulheres pedreiras. Nossa, mulher pedreira, né? Mas mulher pedreira, como assim? E aí, nesse aprendizado, nessa discussão de inclusão de gênero, que a gente está aprendendo que nós não podemos falar de inclusão, seja de gênero, né, pensando de diversidade como um todo, só em determinadas áreas. Vamos incluir mais gerentes, mais diretoras, mais presidentes. Ótimo. Mas a inclusão ela tem que ser da base, porque se a criança vive naturalmente, convive naturalmente com a mulher pedreira ou com uma mulher que dirige um caminhão, ela vai entender que uma mulher pode, sim, fazer qualquer coisa. Porque a minha geração, por exemplo, foi criada para... Quando eu falei para o meu pai que queria fazer engenharia, ele falou, não, mulher não pode fazer engenharia, minha filha, você tem que fazer direito. Eu falei, não, pai, eu quero fazer engenharia. Então, assim, a gente precisa trazer essas questões da base. E aí pode ser também qualquer profissão, talvez a pessoa não quer mesmo fazer um nível universitário. Então, você tem que dar as condições básicas para todo mundo e levar esse conceito que qualquer pessoa pode ser qualquer coisa que ela venha escolher. E só uma curiosidade, até 2009, os diplomas brasileiros não tinham flexão de gênero para o feminino. Então, por exemplo, era engenheiro, Camila, lá. Piloto, lá. Médico. Se nem no seu diploma você tem a flexão de gênero, como é que você pode achar que você vai ter acesso, né? Acho que tem um pouco disso também. O meu diploma, Camila, eu sou doutor em engenharia. Doutor em engenharia. Gente, perguntas? Eu prometi que eu ia levar. Não, promessa é dívida, né? Obrigada.
Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriela, sou socióloga da Companhia Paranaense de Energia. E vocês tocaram num ponto que para mim é muito caro e que eu tenho pensado muito sobre e ainda não achei uma resposta. Eu queria que vocês falassem um pouco mais, principalmente a Elbia, sobre os impactos sociais e ambientais das eólicas, né? Porque quando se fala de transição energética e de geração de energia a partir de fontes renováveis, normalmente a gente destaca os benefícios econômicos e esse aproveitamento de outras matérias, inclusive maior resiliência a questões ambientais, mas tem esses outros impactos, todas elas têm esses outros impactos sociais e ambientais, né? As eólicas, por exemplo, têm muitas reclamações de poluição sonora na comunidade do entorno, esses grandes empreendimentos que trazem muitas pessoas e geram esses filhos do vento. Tem estudos que falam da interferência na migração dos pássaros e de bichos do entorno desses grandes parques, né? E, ao mesmo tempo, se fala de geração distribuída, microgeração, que é quase o oposto, no sentido de você trabalhar em escala cada vez menor e mais distribuída, né? Então, a minha dúvida é como a gente enxerga essa oportunidade de se trabalhar com energia eólica, mas considerando que, assim também como as hidrelétricas tinham nas suas construções esses grandes impactos em comunidades tradicionais, impactos ambientais, né? Como lidar com isso hoje? Porque eu vejo muito pouco essa discussão quando se aborda as eólicas, né? É sempre em torno da energia renovável, enfim, como se não tivesse consequências também. Certo. A discussão das consequências, ela está ficando agora mais frequente e mais conhecida. Eu me lembro que eu comecei a ter contato com essa discussão na pandemia. E aí eu até me perguntei, mas por que só na pandemia que nós começamos a perceber esses problemas? Primeiro é o seguinte, eólica é muito novo no Brasil. Os projetos de grande porte, em quantidade maiores, eles estão acontecendo, no máximo, nos últimos 10 anos. Então, quando você tem uma quantidade menor, é mais difícil de enxergar eventuais problemas. Esse é um primeiro ponto. Mas o que eu percebi? Por que na pandemia? Na pandemia, nós pudemos fazer lives, nós começamos a fazer reuniões online. E aí a informação começou a chegar de forma mais rápida. A desinformação também, infelizmente. E ao perceber essas informações, e aí nós fomos reunindo essas informações, e assim que nós pudemos sair de casa, nós realizamos na Bahia um encontro com as ONGs para entender esses problemas. Então, entendemos grande parte dos problemas, hoje eles estão muito bem mapeados. Antes de vir para cá, eu fiquei numa reunião de 2 horas, que é uma reunião de um guia de como que nós vamos tratar desses problemas. Tá? E quais são eles? O primeiro deles, que se pensa do ponto de vista ambiental, migração de pássaros e morcegos. Eu devo te afirmar que o Brasil não tem esse problema. Tá? Por quê? Porque o Brasil começou a implementar seus parques mais fortemente a partir de 2010, e a Europa já tinha vivido essa experiência. Então, quando nós fomos fazer a nossa legislação ambiental, nós já tivemos esse cuidado. Você não consegue licenciar um parque no Brasil se ele estiver na rota de pássaros e morcegos. Não pode. E pássaro é uma questão do Sul. O Nordeste não tem essa questão de migração. Então, eu te diria que a lei ambiental ela está bastante razoável. O que a gente percebeu, e é coisa dos últimos anos, a lei e a legislação que a gente tem, ela é puramente ambiental. Esse cunho social é muito recente, é de 2021 para cá também. Pandemia, toda essa discussão de ESG é muito recente. Então, o que a gente está precisando fazer agora? Os ajustes sociais. E a sociedade agora está muito mais sofisticada, ela tem muito mais entendimento. E nós também, que fazemos os parques eólicos, nós estamos no aprendizado, nós estamos aprendendo o que são os impactos. Eu me lembro de ter lido uma vez na Carta Capital uma matéria sobre os filhos de Belo Monte. Belo Monte é uma grande usina hidrelétrica.
Então, ali você percebe que é o impacto da construção civil. O impacto da construção civil, ele já é razoavelmente sabido. Eu só não sei muito qual é a solução, tá? Tem algumas soluções que você pode trazer. Então, os filhos do vento, os filhos do sol, tudo isso a gente precisa realmente tratar. As empresas, hoje, elas estão sujeitas a compliance. Então, elas estão muito mais cuidadosas também na hora de treinar as pessoas. E outra coisa, o que a gente faz nos nossos projetos? A gente procura contratar pessoas da região. Então, a gente não leva pedreiro para os lugares, não é? No período da construção. No máximo, a gente leva um engenheiro-chefe, porque a gente treina as pessoas da região. Isso evita, porque já são as pessoas da região. Não é? Então, o que acontecer ali é porque é um acontecimento natural da comunidade, não está associado. Mas existe um aprendizado muito forte nesse processo. O que é sabido? Toda e qualquer atividade econômica traz impacto ambiental e social. Não se discute se tem impacto ou não, é óbvio que tem. Qual é a questão? Qual é o grau de impacto que essa atividade tem e como você pode mitigar esse impacto? É assim que nós trabalhamos, uma questão de grau. Quando você traz a geração distribuída, a energia eólica e solar, elas já, em termos de comparação, elas já são extremamente modulares em comparação a uma grande hidrelétrica. Então, você já mitiga de partida pela modularidade da tecnologia. Agora, você partir para soluções distribuídas, entendendo que isso é uma solução social e ambiental, eu considero um grande equívoco. Por quê? Se você resolver viver numa comunidade isolada, sem uma linha de distribuição, vai faltar energia para você, porque o sol não está presente 24 horas por dia, tampouco o vento. Então, esse conceito de geração distribuída para evitar os impactos, eu percebo um equívoco técnico enorme. Nós podemos, sim, utilizar a geração distribuída, e muitos já usam, como uma complementação de geração. E ainda podemos usar geração distribuída em comunidades isoladas. O Brasil ele tem 99% de interligação, ou seja, 99% da produção e do consumo está interligado, não vai faltar energia para ninguém, né? Não sei quando dá esses apagões aí que a gente conhece, mas o Brasil ainda é pouco em comparação ao resto do mundo. E aquela comunidade lá do norte, que geralmente a gente tem pouco acesso, ali você pode pensar em soluções distribuídas, porque aquela comunidade ela já convive só com algumas horas de energia por dia. Elas optaram por isso. Só que o que é ruim ali, Camila, você deve conhecer bem. É uma turma que precisa de energia e, infelizmente, eles consomem óleo diesel. Então, lá em plena Amazônia, o sujeito liga um negócio a diesel para energia. Ok, ele precisa, é vital para ele. Então, isso o governo, inclusive, está fazendo um plano e um leilão para os chamados sistemas isolados para tentar substituir essa tecnologia de óleo diesel, óleo combustível, que, além de tudo, é caríssimo, para outras soluções distribuídas. Mas, pensando em sistema distribuído, não faz sentido, porque você vai... Como eu disse no início, energia é um bem essencial, vital. Você não pode viver sem. E você ficar sujeita a essas variações não parece aconselhável. Antes de passar para a Camila, só fazer um complemento. Não, na verdade, não é nenhum complemento, é um reforço de um ponto que a Elba citou aqui. A gente, na PwC, a gente defende a complementariedade de fontes. Até com base nos projetos que a gente trabalha, na experiência que a gente acumulou ao longo dos anos, a gente vê que, de fato, o que a gente precisa aqui é aproveitar ao máximo todas as fontes que a gente tem. Eólica, solar, hidrelétrica. A gente vai, em algum momento, sim, ter que trabalhar com térmica, embora a gente vai ter que reduzir ao máximo que a gente puder. Mas a gente precisa ter a complementariedade de fontes, a gente precisa explorar mais biomassa, a gente precisa, enfim. E eu concordo com o que a Elba falou, que toda e qualquer atividade econômica tem seus impactos. A gente só precisa avaliar quais são os impactos que a gente quer conviver e que a gente consegue mitigar.
de certa forma, e como a gente vai mitigar esses impactos. Acho que a gente tem um ditado no Brasil que a gente não bota todos os ovos numa mesma cestinha, né? Vale para tudo, assim. Vale para investimento, vale para fontes de energia e vale para os nossos amigos e para os nossos relacionamentos. Você não deposita todo o seu afeto numa única pessoa porque vai dar ruim. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Tá vendo? Vale refletir sobre isso. Meu analista sempre fala. E aí tem uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar no que ajuda a mitigar, ou que ajuda, na verdade, a encontrar melhores caminhos desde o início, e aí no aspecto social, é ter desde o dia 1 as comunidades no projeto. Para além de quando você... antes do... Não, antes do licenciamento não pode, porque você precisa licenciar primeiro para depois poder envolver a comunidade. Eu já ia fazer uma sugestão errada do processo. Mas o projeto está em caminho de aprovação. Nesse momento, as escutas públicas elas já vão acontecer. Mas não faz aquela audiência pública chata, gente. Aquilo não funciona, não ouve opinião de ninguém. Senta com as pessoas para conversar de verdade. Vai na casa da dona Lúcia, toma um cafezinho. Daí isso é tão importante ter um time de campo sensível nos projetos. Porque se a gente tiver uma abordagem, por exemplo, uma abordagem de cartografia social, de mapas afetivos, quando a gente usa essas ferramentas nos nossos projetos com essas comunidades, a gente fala a língua da comunidade e a gente consegue capturar o valor cultural, o valor da ancestralidade, as vocações de trabalho mesmo, do que aquelas pessoas gostam de fazer. Pode ser que não sejam todas as pessoas que queiram trabalhar na obra, mas algumas pessoas queiram trabalhar na escola, algumas pessoas queiram desenvolver o comércio na região. Eu acho que se a gente, desde o dia 1 do projeto, conceber que os nossos times vão estar no território e vão ouvir as pessoas intencionalmente, e aqui eu falo de intencionalidade, porque não dá para a gente ser protocolar. Audiência pública é protocolo. Escuta comunitária é atenção, comprometimento, investimento. Não é mandar o estagiário para fazer escuta. É, de fato, comprometer um time qualificado para fazer isso. É ter uma consultoria especializada fazendo isso, que mostra que você está intencionalmente conectado em desenvolver aquela comunidade e que o projeto vai durar. A outra coisa que fica para mim é assim... Às vezes, a obra é grande, ela, por si só, tem longa duração. Mas o quanto que vai durar a colaboração da comunidade com a gente? Se, desde o início, a gente trabalhar junto com a comunidade, eles viram advogados do projeto. É isso que eu vejo, sabe? Tipo, eu tenho certeza que, quando você vai lá e vê as mulheres pedreiras, elas falam que foi a melhor coisa da vida delas, porque agora elas têm outros trabalhos, elas vão participar de outras obras, elas querem outras coisas. Então, ter a comunidade local como nossa advogada... é o melhor dos mundos para o projeto. E aí eu acho que tem uma outra coisa que a gente pode fazer também para garantir que os impactos sociais vão ser minimizados, todo o projeto ser centralizado no desenvolvimento da educação do território. Eu outro dia, estava ouvindo um podcast, e aí perguntaram assim, se você mandasse no mundo, que lei que você ia criar? E aí a pessoa respondeu que toda escola pública fosse uma escola de qualidade. E que todas as pessoas estudassem na escola pública. Então, meu convite vou fazer um projeto, como eu invisto para a educação local ser a melhor educação possível. Porque uma das coisas que a gente acaba enfrentando no longo prazo é que, se a educação é ruim, os jovens vão evadir, porque não vai ter emprego, a gente também não vai querer contratar aquelas pessoas, e elas não vão querer ficar num território que não está desenvolvido, que não chegou uma escola, que ela não tem acesso a uma universidade. Esses dias viralizou um vídeo de um líder religioso falando para não botar ninguém na faculdade, não, que isso era ruim. E aí eu queria dizer para vocês que, quanto mais a gente investir em ensino básico e ensino superior de qualidade, melhor a gente vai garantir o futuro das nossas organizações. Então, se a gente conseguir focar em ter mais meninas acreditando que elas podem ser pedreiras, engenheiras, mestres de obras, que elas podem fazer manutenção nas turbinas eólicas, melhor vai ser para aquela comunidade. Aquelas pessoas elas vão querer ficar ali. E eu acho que, se os nossos projetos considerarem o investimento massivo em educação de qualidade nos territórios que a gente for,
a gente vai garantir impacto positivo por mais tempo. Educação de qualidade diminui gravidez na adolescência. Educação de qualidade ajuda no planejamento familiar. Educação de qualidade melhora a renda das famílias. Então, uma série de externalidades positivas com um investimento que, muitas vezes, eu já vi assim, o S-ROI de investimentos em educação de 9 para 1. A gente está falando de 2,9 no investimento imediato aqui de eólicas. Às vezes, a gente pode falar de um investimento de $9 para cada $1 investido em educação. Então, será que os nossos projetos podem conceber a educação da comunidade local, mas de forma profunda, desde o começo? Talvez isso mude muito a lógica de como as comunidades se engajem com os megaprojetos. Porque acho que um dos maiores desafios de quando a gente chega com um megaprojeto em algum território é que as pessoas não conhecem, a gente é estranho. Né? A gente está vindo com um projeto que assinou, porque o governo entendeu, viu a visão, mas a comunidade local não teve a mesma visão. Eles não receberam a mesma instrução. E se a gente só falar o economic case com eles, se a gente só falar o financeiro com eles, não vai fazer muita diferença. Mas se a gente falar sobre educação, se a gente falar sobre empoderamento feminino, se a gente falar sobre empreendedorismo, isso tudo pode mudar a lógica dessas comunidades. Camila, só queria complementar. O seu sentimento tinha razão, tá? Quando você disse que tem que falar com a comunidade antes da licença ambiental, é verdade isso para os nossos parques. Por quê? Como que nós desenvolvemos os nossos parques? Nós temos uma ideia das regiões em que os ventos são melhores. Aí, para desenvolver esse parque, nós temos que ir até lá, conhecer o local, e, ao chegar, a gente já tem que falar com a comunidade. E aí a gente vai falar com o prefeito, aí fala com a comunidade ali na região, que são os vizinhos, e aí nós já temos que pedir licença para instalar uma torre de medição para confirmar se aquele vento que eu estou sentindo no rosto é real. E ali eu já tenho que ter a licença social para chegar. E nós percebemos, nesses estudos que estamos fazendo, que os parques em que a gente não fez bem essa abordagem no início, que a gente deixou para fazer só na licença, deu ruim. Então, em muitas situações, e nos nossos parques, é assim. Né? E a gente fez um levantamento, esse número a gente nem lançou ainda, que é o seguinte: nós temos hoje 1.063 parques eólicos instalados no Brasil. Desses 1.063 parques, 34 parques eólicos têm problemas. E desses 34, 11 têm problemas mais graves. Esse é o número que eu tenho que tratar. Então, quando você coloca isso em termos percentuais, é muito baixo. Mas, para nós, e para mim, pessoalmente, pelo compromisso social que tenho, se tiver meio parque com problema, tem problema e a gente vai tratar. E é isso que a gente está fazendo. Porque, sim, quando você olha na produção de energia e você tem uma outra conta que é muito boa, que não mede tudo, mas mede muita coisa, que é a pegada de carbono ao longo da cadeia de produção. Então, quando você pega a energia eólica e compara com outras formas de geração de energia, solar de grande porte, solar distribuída, eólica offshore, carvão e tal, hoje, a fonte que tem a menor geração de CO2 equivalente por quilowatt-hora é a fonte nuclear. Porque quem não conhece uma central nuclear é uma coisa pequena e produz muita energia. Então, o carbon footprint da nuclear, 12 gramas por quilowatt-hora. A eólica tem 14 gramas por quilowatt-hora. Então, em termos de carbon footprint, a eólica tem a segunda menor pegada de carbono. Mas a gente não está falando só disso. Só de pegada de carbono. Pegada de carbono mede muita coisa. A questão social é o fator central aqui na discussão e é hoje o aspecto mais desafiador para as fontes de energia. E nós, na associação, a gente olhou para o problema e estamos encarando ele de frente. Nós não fugimos. E agora queremos solucionar. E eu não tenho dúvidas que nós vamos solucionar todos. É possível mitigar. E é importante um acordo social. Muito bom, muito bom. Gente, eu falei que o tema era de fato apaixonante, que a gente poderia aqui, e a Elba falou, a gente poderia ficar aqui por 3, 4 horas, mas infelizmente nosso tempo acabou, já acabou. Passou voando o nosso tempo. Então,
Eu queria, enfim, passar para a Elbia e para a Camila para fazerem os agradecimentos, as considerações finais dela. Depois eu volto para encerrar o painel. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo debate, dizer que eu tenho feito este debate social de forma apaixonada nos últimos dias, e eu estive, Camila, no dia 26 de maio, na Agência Internacional de Energia, em Paris, e nós tivemos uma discussão de transição energética justa. E aí eu até estava comentando com ele antes da gente começar. O termo de transição energética justa, ele depende da geografia. No dia, nós discutimos com o presidente da agência como que nós poderíamos resolver a transição energética da África, porque o problema mais grave da África é as mulheres cozinhando com lenha. Então, a média de idade de morte dessas mulheres é em torno de 40, 45 anos. Uma mulher morre com problemas de tanto aspirar aquela lenha. Aí você substitui aquilo por gás, GLP. Ah, mas gás emite, mas não mata. Então, a transição ela precisa ser pensada do seu ponto de partida. A transição em determinado país é trocar a lenha pelo gás. E no Brasil, não. Às vezes é trocar o gás já por energia eólica. Então, depende muito da geografia, das condições geográficas, econômicas, sociais e políticas, além das questões financeiras e tal. Então, a gente precisa ter esse olhar também mais sensível de qual é o seu ponto de partida. O ponto de chegada tende a ser o mesmo, mas o ponto de partida é muito diferente. Tá? Então, esse é o recado para a nossa reflexão. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Acho que o que você trouxe é a definição de privilégio. De onde a gente parte é diferente, apesar de querer a mesma coisa. Eu, conversando com alguns ativistas quenianos, e a gente estava falando sobre transição energética, aí a menina virou para mim e falou assim, transição para quem? Eu tenho 30 anos e nunca tive acesso à energia. Para mim, ainda é sobre acesso. Então, quando a gente usa o termo justa, é justamente para ir nesse lugar que você estava falando de pontos de partida, mas, sobretudo, vai ter gente que a gente ainda está falando de acesso. Tem comunidades... Gente, a gente não precisa falar muito, tá? Aqui em São Paulo... Quem já foi na Ilha do Bororé, aqui em São Paulo? 2 pessoas na sala, mas eu, 3, 4. Tem uma ilha em São Paulo. Energia elétrica é assim, presente na Ilha do Bororé com constância faz uns 20 anos só. Mas, antes disso, a galera ainda não tinha energia elétrica todo dia. Então, assim, a gente está no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, a cidade de São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, e a gente ainda tem dificuldade, né? Então, imagina os outros territórios isolados e etc. E aí, a energia é acesso básico, assim, né? É direito básico. E aí, partindo de direito básico, direito fundamental, se a gente precisa de água, se a gente precisa de comida e a gente precisa de energia para viver do jeito que a gente está vivendo, a gente precisa ter 2 compromissos. Garantir que a energia seja um direito universal e que todas as pessoas tenham acesso à energia e energia de qualidade. Aí, depois, a gente vai pensar, bom, de onde vem essa energia, para garantir que ela venha da maneira mais limpa possível para essas pessoas. Isso é transição. Eu não estou falando que a gente tem que sustentar os nossos investimentos em combustíveis fósseis. Longe disso. Mas estou entendendo que a redução gradativa precisa estar no nosso planejamento de risco. Eu sei que ninguém quer comprometer o fundo de investimento que está ali investindo em um montão de combustível fóssil, porque ele rende mais do que todos os outros investimentos que a gente tem. Mas a gente precisa olhar para esse investimento e falar, em quantos anos você consegue mudar? Né? Eu acho que a gente faz projeção de tanta coisa, não é possível que os nossos economistas não vão conseguir projetar o phase-out de combustíveis fósseis da nossa economia. A gente é capaz de fazer isso. E eu acho que eu queria agradecer e encerrar dizendo o seguinte, eu confio em cada um de vocês para se comprometer com uma agenda intencionalmente e fazer a transformação de dentro para fora. A nossa mudança, não caiam no mito da mudança individual. É importante que vocês façam alguma coisa como indivíduo, que a nossa própria pegada de carbono reduza, que a gente possa facilitar individualmente
melhorar a vida de outras pessoas, seja mentorando um jovem negro, uma jovem negra a desenvolver na carreira dela, isso é importante, é uma parte da equação. Mas a gente senta em cadeiras e tem canetas nas nossas mãos que podem fazer transformações sistêmicas. E aí usem essas cadeiras e essas canetas da melhor maneira possível. Poder não é sobre vantagem pessoal, mas é sobre o que você consegue fazer para o bem-estar da sociedade de um jeito que seja justo, que seja sensível e que faça o melhor uso dos recursos. No fim do dia, todo mundo é zelador do dinheiro de alguém, né? Então, vamos tomar conta desses recursos da melhor maneira possível e deixar de tratar a natureza como um recurso qualquer. A natureza não pede para a gente pagar de volta para ela tudo que ela dá para a gente. E aí, se a gente não lembrar que a gente é natureza todo dia, a gente não vai pagar essa conta da melhor maneira. Obrigada. Pessoal, queria agradecer primeiro a todos vocês por terem vindo aqui, comparecido ao nosso painel. Agradecer a Camila, agradecer a Elber. Adorei a conversa, de verdade. Fica a sugestão para a parte 2. A gente ainda tem muito assunto para falar. Mas, de novo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pela discussão, foi riquíssima. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.